Então, muito bom dia a todos. Graça e paz da parte de Deus, Nosso Senhor. E vamos então abrir as Escrituras no segundo livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, vamos ler a partir do capítulo 6, versículo 8. Estava a pensar que o irmão Adildo ia um prazer vê-lo connosco e todos. De facto, o som não está muito afinado, sinceramente. Penso que eu já não ouço muito bem, mas creio que não está muito bom. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Estava a dizer que é um prazer termos o nosso irmão connosco também, uma vez mais, e estava a pensar que se fosse em janeiro, eu sentiria uma grande diferença, não é? Estamos em agosto, a diferença de temperatura não é muito grande, portanto, tranquilo. Graças a Deus por isso. Então vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinham avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber com quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhes dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos a homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo-eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. Eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, damos-te graças, Pai, pela nossa presença aqui neste lugar, e damos-te graças, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler, de meditar nela, e rogamos-te, na verdade, que nos ajudes a entender, na verdade, o recado que tens para cada um de nós esta manhã, e pedimos a tua bênção, Pai. Liberta-nos de pensamentos que nos impeçam de nos concentrarmos na totalidade e de recebermos a tua palavra em nossos corações, para que ela, na verdade, nos faça bem, para que ela nos sirva, na verdade, de bênção, e necessitamos muito da tua graça. No nome de Jesus oramos. Amém. Então, irmãos, o rei da Síria fez guerra a Israel. Aconselhou-se com os seus servos e sua estratégia de guerra, e assim, portanto, agiu, não é? De uma forma premeditada, tentando surpreender de alguma maneira o rei de Israel, o exército de Israel,
é a estratégia de guerra. Então, o homem de Deus, Eliseu, servo de Deus, o sucessor de Elias, um homem com o Espírito de Deus na sua vida, um grande profeta do Senhor, não é? Este homem recebeu de Deus a orientação sobre a intenção deste rei e logo comunicou ao rei de Israel a intenção do inimigo, não é? O qual ele ficou sobre aviso e tomou a devida precaução e não se colocou no lugar, não é? Digamos, onde o inimigo queria que ele estivesse. Então ele se desviou, diz a palavra de Deus, que ele se desviou não uma, nem duas vezes, mas várias vezes, de facto, do seu inimigo. É evidente que o rei da Síria ficou indignado, ficou perturbado, e convocou os seus servos e lhes perguntou: bom, há entre nós alguém, há um traidor, há alguém que nos está a denunciar a nossa estratégia, e é necessário, eu quero saber quem, não é? Eu quero saber quem. E logo a palavra de Deus nos diz que alguém dentre os seus servos lhe comunicou. Na verdade, versículo 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. É isto, profeta. Alguém tinha conhecimento de que existia um profeta, um homem de Deus, na terra de Israel, e que ele conhecia, não é? E que denunciou ao rei: é este, só pode ser ele, um grande servo de Deus, um homem de Deus. Então o rei imediatamente tomou as devidas medidas para o capturar, não é? Para o prender. E assim fez, diz a palavra de Deus. Então, versículo 14, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Não seria necessário muita gente para capturar um homem, não é? Não seria necessário muita gente para capturar um homem. Não seria necessário um exército, carros e cavaleiros, muita gente para capturar um homem. Este homem de alguma forma assustava o rei sírio, não é? Era um homem que tinha um poder sobrenatural, qualquer coisa que intrigava aquele rei. Então era preciso alguém, um exército, muita gente para o capturar, que agisse com força para o capturar, não é? Bom, como é um homem com este dom de adivinhação e de saber estas coisas, com um poder sobrenatural, de alguma maneira também terá alguns poderes, e é preciso alguém com capacidade, muita gente, para o poder capturar. Era assim que este rei agia, não é? Então diz o versículo 15: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Este moço que não era, este servo de Eliseu, não é? Que se levantou muito cedo, de madrugada, e saiu para fora da sua casa, e olhou para os montes, para os... Não é? E contemplou, portanto, o espaço onde estava, e viu, para surpresa sua, algo que o assustou, não é? Algo que meteu medo, que o assustou, que lhe tirou o descanso, e ele corre imediatamente para dentro de casa e avisa ao seu senhor: ai meu senhor, que faremos? Estamos cercados, o inimigo está-nos a cercar, surpreendeu-nos, eu estou assustado, estou em pânico. E Eliseu respondeu simplesmente: não temas, não temas. Por outras palavras, em bom português, tem calma. Uma expressão de tranquilidade. Nada melhor, não é? Quando estamos assustados com qualquer coisa, nada melhor que encontrar alguém que não diga assim: coitado, estás mesmo enrascado, estás mesmo com problemas, como é que isso aconteceu? Explica-me lá. Nada melhor do que encontrar alguém que diga: calma, que nos transmita uma palavra com uma expressão de tranquilidade. Não temas. Mas que não diga somente não temas, mas que não diga somente tem calma. Isto ajuda e não ajuda. O que ajuda que virá a seguir. O que ajuda são as palavras, não é? Ele disse: não temas, não temas. E não foi para dentro, e não ficou calado.
certamente o criado ficaria assustado, que isto não é o suficiente. Mas Eliseu foi mais à frente e ele disse: são mais que estão connosco, são os que estão, não temos mais, são os que estão connosco dos que estão com eles. Eliseu tinha uma visão muito além, irmãos, muito além. Tinha uma visão, não aquela visão terrena, aquela visão humana que nós temos, nós olhamos, contemplamos, somos limitados, não podemos contemplar para além daquilo que vimos, não é? Isto é, não temos capacidade de contemplar o sobrenatural. Eliseu, ele tinha esta noção, o Espírito do Senhor estava com ele e lhe mostrou que afinal ele não estava só, que aquele exército estava ali a cercá-lo, não é? Não assustou. São mais que estão conosco dos que estão com eles. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não estamos sós. Eliseu não estava só. Aquele servo de Eliseu não estava só. Havia um exército ao longe, mas havia um exército por perto daquele lugar onde Eliseu se encontrava com o seu criado, o seu escravo. Havia um exército invisível que rodeava aquele lugar, a sua casa, muito próximo, e estava pronto para defender estes homens. São mais que estão connosco do que estão com eles. Então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. Eliseu não tinha um poder sobrenatural. Eliseu não era um homem diferente dos outros, não era especial. Eliseu era um homem que carecia da graça de Deus e da ajuda de Deus. Por isso ele recorria a Deus. Ele não tinha poder em si próprio, não é? Ele recorria àquilo que tinha poder, ao Todo-Poderoso. E ele orou: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos. Senhor, peço que lhes abra os olhos. O que é que a palavra de Deus diz? O Senhor abriu os olhos ao moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E ele viu, teve esta visão, uma visão bendita que o tranquilizou, uma visão que lhe deu paz, uma visão que o animou. Havia um exército inimigo e havia um exército para defender. Amigo, não é? Amigo. Peço-te que lhes abra os olhos. É bom. E nós necessitamos também, Senhor, irmãos, de rogar ao nosso Deus para que nos abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver mais ao longe, para que possamos contemplar o sobrenatural, para que possamos entender que não estamos sós, desamparados, abandonados às circunstâncias, mas que há um Deus que cuida de nós, que nos protege e que nos guarda, que está connosco. E Eliseu orou ao Senhor. Tiago diz no seu livro: está alguém entre vós necessitado, com problemas, com dificuldades? Ore. A escapatória do crente, do Filho de Deus, é a oração. Nós somos perseguidos, somos muitas vezes desafiados. Temos um inimigo forte, a carne, o diabo, são os anjos, etc. E então a escapatória, a forma de nos libertarmos é a oração. É a oração. Porque nós não temos poder, irmãos, como Eliseu também não tinha. Não temos, porque são os mais que estão connosco do que estão com eles. Vamos ler o Salmo 34. Salmo 34 diz assim: versículo 6 em diante: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Versículo 6 do Salmo 34: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clamou. Este aflito clamou. Clamou quem? Ao homem? Não, clamou a Deus. Ao Deus Todo-Poderoso, que pode socorrer qualquer um de nós em qualquer dificuldade. E o Senhor livrou das suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Será que isto é verdade?
Será que é um facto? Ou aconteceu, existiu, não existe? Existe, não é? Os anjos são mensageiros de Deus, enviados por Deus para apoiar, para ajudar, não é? Os seus filhos. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E refugiar no Senhor é fugir do perigo, fugir da adversidade, fugir da dificuldade, da prova, das lutas. Refúgio. O refúgio é um lugar secreto, irmãos. É um local secreto. Nos países onde a guerra existe, existem locais de refúgio. E quando a sirene toca, há uma ameaça de guerra e de bomba, as pessoas correm para onde? Correm para o refúgio. O refúgio é um lugar que dá segurança, dá estabilidade, que pode salvar a nossa vida. E as pessoas correm para esse refúgio. Então o crente no Senhor Jesus Cristo, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E refugiando-se em Cristo, refugiando-se em Deus, ele encontra o quê? Paz. Encontra estabilidade, encontra segurança. As tentações vêm, continuam a vir, continuam a surgir, os problemas surgem. O Senhor cuida de nós. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Não o livrou da tribulação, o livrou de todas as suas tribulações. É preciso clamar ao Senhor. Temei ao Senhor, versículo 9, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem não lhes falta. Bem, filhos, escutai-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes falta. Falta-nos tanta coisa. Falta-nos tanta coisa. Falta-nos dinheiro para comprar uma casa, falta-nos estabilidade financeira, falta-nos tanta coisa, saúde, falta-nos tanta coisa, irmãos. E nos lamentamos pelas coisas que nos faltam. E necessitamos e ansiamos pelas coisas que nos faltam. E deprimimos pelas coisas que nos faltam. E a palavra de Deus diz que aqueles que temem ao Senhor, bem nenhum lhes falta. É ou não é verdade? Os que temem ao Senhor, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes falta. O que é que a palavra de Deus diz? Contentai-vos com o que tendes. Não andeis ansiosos pelo dia da manhã, com o que é vez de comer ou de beber, ou de vestir. Então, os que temem ao Senhor, bem nenhum lhes falta. O crente conforma-se com aquilo que tem. Não é verdade? Está satisfeito. Cristo é tudo, na verdade, para ele. Voltando novamente ao livro dos Reis, orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. Abriu os olhos, irmãos. A salvação é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Não é um milagre do pregador, não é um milagre dos homens, é um milagre de Deus. E quando a pessoa reconhece aquilo que é, e olha, e lhe são abertos os olhos, os seus olhos, para que veja, para que compreenda, ele se arrepende, ele se converte, ele aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O milagre, a salvação é uma coisa simples, tão somente como diz o apóstolo Paulo: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração tu creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. É muito fácil, mas é muito difícil. É uma operação que somente o Espírito de Deus pode realizar na vida de cada um. É verdade? Se com a tua boca confessares em teu coração, e então do coração há convicção, plena convicção: eu reconheço que sou pecador, eu preciso de salvação, eu preciso de Cristo na minha vida, eu confesso. Se com a tua boca confessares em teu coração que tu creres, tu serás salvo. E isto é abrir os olhos. E Jesus falou acerca disto, não é? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o que é que ele quer dizer? Que enquanto estava no mundo, o seu objetivo era abrir
e libertar os cegos, os cativos. Ele libertava fisicamente, dava visão aos cegos, mas ele, com isto, queria fazer entender ao homem que também tinha capacidade e poder para libertar-se da cegueira espiritual. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor peça aos olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Era o de Eliseu. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, tem uma nova visão. A visão foi-lhe restaurada, a visão espiritual, a visão do espiritual. E ele entende e compreende. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Está cego? Não é? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual ele discerne, ele compreende, ele entende. Agora eu entendo, agora eu compreendo, agora nós entendemos. Antes, na nossa humanidade, a nossa carne, não entendíamos. Agora, porque os nossos olhos foram abertos, nós compreendemos. Não é verdade? Os nossos olhos foram abertos, nós compreendemos. Como dizia Jó, com o ouvir das minhas palavras, eu ouvi falar de ti. Não é verdade? Mas agora, os meus olhos te veem. Os meus olhos, não são os olhos físicos, irmãos, são os olhos espirituais. Os olhos que levaram Jó a entender e compreender e ver, contemplar o sobrenatural. Como este homem viu também o sobrenatural. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É verdade. O inimigo é forte, o inimigo é poderoso, o inimigo intimida, o inimigo assusta, o inimigo faz mal. Olhem, no segundo livro das Crónicas, nós podemos ler também aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Segundo livro das Crónicas, no capítulo 32, versículos e alguns versículos da palavra de Deus. Ora, 32, 7. Versículo 6. Crónicas 32, 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que os que estão com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo governador está sob a orientação de Deus, do Espírito de Deus. Bem-aventurado o país que tem um homem que governa, que crê, que teme ao Senhor. Bem-aventurada esta nação, este povo que teve Ezequias como seu governante e que animou, que deu coragem e força ao povo. Este rei da Assíria era um rei poderoso, era um rei que gerava pânico onde quer que entrasse. Ele testemunhou das suas lutas, das suas conquistas, das suas guerras, dele, dos seus antepassados, e dizendo que ninguém conseguia resistir ao seu poder, à sua capacidade bélica. E ele falava os seus mensageiros, eles falavam muito bem a língua do povo de Israel, para que este povo entendesse, e os persuadia, os intimava, não é? Dizendo: que é isso? O vosso Deus, Ele não me vai livrar da minha mão. Eu venho e destruo-os. Vocês se rendem ou são todos destruídos. Então é um exemplo de lutas anteriores, não é? Sabem uma coisa, irmãos? Ele blasfemou contra Deus e murmurou contra Deus, contra o Deus Todo-Poderoso. E sabe uma coisa que aconteceu a este rei? Ele tentou provocar o medo ao povo de Deus, gerar pânico. Nada melhor do que isto para que nos sejamos derrotados e colocados na miséria, no lago. Nada melhor do que isto, é verdade? Mas sabe uma coisa? A oração tem poder em seus efeitos. Ezequias
orou e Isaías também oraram ao Senhor. Estes dois juntaram-se e oraram ao Senhor. Intercederam ao Senhor. Senhor, este homem vem aqui com estas ameaças que nos tentam intimidar e que nos tentam desencorajar, perder o ânimo e rendermos-nos diante dele. Nós entregamos este homem nas tuas mãos. E sabe uma coisa? Este homem saiu derrotado e foi morto pelos seus próprios filhos. Foi humilhado. Ninguém ouse desafiar o Deus Todo-Poderoso. Ninguém ouse, na verdade, ninguém, porque o Senhor é um Deus forte e aprova o seu amor em todo o tempo e o seu poder em todo o tempo. Esta é uma realidade. Então, o desafio foi realmente este: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria. Sede fortes e corajosos, não temeis. Orai. Qualquer coisa, oremos ao Senhor. Levemos sobre Ele a nossa ansiedade. Não é? E deixemos os nossos problemas, as nossas preocupações diante dEle. Nós poderemos ser pessoas derrotadas automaticamente. Se não tivermos cuidado, somos completamente destruídos e aniquilados. Temos que ter confiança no Senhor. Não em nós mesmos, mas no nosso Deus. E fazermos como estes homens fizeram. Com Ele está o braço da carne. Connosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Pois é. A nossa guerra não é contra os russos, nem é contra mais ninguém. A nossa guerra não é contra pessoas. De alguma forma não poderá ser. Mas a palavra de Deus diz que a nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade, do mal, nos lugares celestiais. É contra as hostes do mal, que nos persuadem, que nos desafiam, que nos tentam, nos provocam. E que nos dizem que fizeste isto, fizeste aquilo, não deves ter feito. E que nos desafiam, e que nos tiram, por vezes, que nos perturbam. Então nós temos que confiar realmente neste Deus, não é verdade? Para guerrear nossas guerras. Para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ficou calmo, ficou tranquilo. Que tenhamos também esta capacidade, irmãos, de nos podermos estimular uns aos outros com palavras de ânimo, de encorajamento, para que assim possamos... É isto que deve acontecer. Estimular-nos uns aos outros, para que possamos reanimar, para que possamos, de facto, melhorar as situações. E como desceram contra ele, orou ao Senhor e disse: fere, peço desta gente de cegueira, feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Uma vez mais, Eliseu, um homem como nós. Ele orou ao Senhor, porque o objetivo daquele exército era vir ali capturá-lo, buscá-lo e levá-lo para que o rei finalmente pudesse estar em paz, ficar tranquilo, porque este homem era uma perturbação. Este homem era ali uma pedra no sapato que estava a incapacitar de alcançar o seu objetivo. Então Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, peço que esta gente cegueira, fere esta gente cegueira, feriu a cegueira conforme a palavra do Senhor. É verdade. Este povo ficou desorientado. Este exército ficou desorientado. Eles estavam diante do homem que queriam capturar e não tinham noção de que era Eliseu. Ficou desorientado. Eles viam, mas ficou desorientado. É verdade? Então Eliseu os conduziu, versículo 19, então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que os cais. E os guiou a Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu ao Senhor: abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos e viram.
este estava no meio de Samaria. Ó Senhor, opera. Ó Senhor, age. Deus, só Deus pode fazer isto. Só o Senhor pode, na verdade, agir desta maneira. Não é? Há um plano, há um objetivo. Versículo, depois, quando este povo estava em Samaria, quando este exército estava em Samaria, o rei de Israel agiu também. E o versículo 21 diz assim: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lhes-ei, meu pai? Esta é uma oportunidade, meu pai. Eles estão aqui, não há escapatória. Vão feri-los, querem-nos fazer mal, querem destruir. É uma oportunidade. E Eliseu respondeu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeste prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Que coisa estranha, não é? Que coisa estranha. Eliseu era um homem de paz. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu tomou a atitude certa. Diz a palavra no versículo 22: ofereceu-lhes o rei grande banquete. Comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Estes homens ficaram maravilhados. E foram para o seu senhor. E sabe o que é que eles disseram? Ó rei, aquela gente não é o que tu pensas. Aquela gente não é o que tu pensas. Aquela gente boa. Então, em vez de nos maltratarem, em vez de nos matarem, eles prepararam um banquete, deram-nos paz. Nós comemos e bebemos, estamos aqui. Quê? O quê? Impressionante. É ou não é verdade? Sabe o que é isto? O que é que a palavra de Deus diz? Vencer o mal com o bem. Há vantagem? Há vantagem em vencer o mal com o bem? Eu creio que sim, irmãos. Mas isto é antinatura. Isto é antinatura. Isto não é nosso. Não é? Mal, fizeste mal terás. Não é? Mal terás. Só se eu não puder. Mas se eu puder vingar, eu vingo-me. Ainda pior. Eu ajo de uma forma pior. E esta é a nossa natureza. Eliseu agiu de uma forma impressionante. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os para fora para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Isto trouxe a paz ao povo de Israel. Este gesto, esta atitude surpreendente, trouxe a paz ao povo de Israel. Aquele rei ficou o quê? O que é isso? Impressionante. Não esperava esta. Eu mandei estes homens para capturarem um homem, e depois trazem-me esta resposta, trazem esta atitude. Os seus soldados chegaram junto a ele, ficaram maravilhados, irmãos. Se as guerras de hoje tivessem esta atitude da parte do inimigo, provavelmente não chegariam onde estão chegando. Se os prisioneiros fossem bem tratados, bem cuidados e libertados posteriormente, eles chegariam junto dos seus generais, dos seus maiorais, e diriam: nós fomos tratados como príncipes. Se as pessoas tiveram cuidado de nós, nunca mais estes soldariam voltar para a guerra. E certamente os seus responsáveis, os seus superiores, eles pensariam: que é isto? Há vantagem. Em Romanos 12:20 diz a palavra do Senhor. Romanos 12:20, ou versículo 17 e de em diante. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrita: a mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe o que aconteceu assim na Crive, quando blasfemou de Deus? E os seus servos oraram ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Foi destruído, foi derrotado e foi morto. A seu tempo. A mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus falou acerca disto. Os apóstolos falaram acerca disto. Isto é a doutrina nova. Não é a doutrina nova, não é a doutrina do Novo Testamento. Não foram palavras preferidas uma vez pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos demais, mas é a palavra de Deus na sua essência, na sua totalidade, que fala acerca disto. Não foi a boa nova do Evangelho que nos trouxe esta forma de vida, mas é a palavra, não é? Como nós acabamos de ler. É verdade. O Senhor Jesus Cristo falou também, Mateus 5, 43, 48. Mateus 5, 43, 48. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Saudares somente os que vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial é perfeito. E Ele diz, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser como o nosso Pai Celestial. Mas porquê? Em quê? Em quê? Qual a atitude a tomar? É o versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele não separa. Ele não separa. Ele ama a todos. É verdade? Ele é misericordioso com todos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esta é a palavra do Senhor. Então, irmãos, oremos ao Senhor em qualquer circunstância. Tenhamos esta atitude. A palavra de Deus diz que regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. E regozijar no Senhor, regozijar-nos sempre. E depois também diz mais à frente: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, a arma do crente, a arma mais sofisticada que o crente tem, a arma mais sofisticada que o crente tem, é a oração. Está entre vós alguém aflito? Orem. Estás a sentir-te perseguido por qualquer circunstância, qualquer coisa? Ó Senhor, lança os teus problemas sobre Jesus. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo que Deus quer partilhar comigo e com cada um de nós, não é dizer assim: olha, afasta-te, eu assumo a responsabilidade e levo a carga. Não. É dizer assim: levas a carga e eu vou partilhar o esforço para que as coisas se tornem mais fáceis. Que o Senhor, na sua graça, nos abençoe, irmãos. Amém.